Bem-vindos ao PodCast, o podcast imobiliário sem filtros. Eu sou o Bruno. E eu sou o Marcelo. E hoje vamos falar sobre os erros mais comuns que um proprietário comete quando coloca um imóvel no mercado. Vender uma casa parece simples, mas não é bem assim. Os proprietários cometem alguns erros ao colocar estes imóveis no mercado. O primeiro erro é: vou colocar o imóvel pelo preço mais elevado, pois consigo ter mais margem ao negociar o mesmo. Marcelo, fala-me deste primeiro erro. Bom, como o Bruno já referiu, muitos proprietários têm tendência a pôr o imóvel a um valor mais elevado, na esperança de depois conseguirem negociar. No entanto, as coisas depois acabam por não acontecer bem como eles pretendem. Têm menos visitas, menos contactos e depois o imóvel acaba por ficar queimado, digamos assim, no mercado. E depois, quando decidem baixar o preço, o imóvel já vai perder o impacto que poderia ter tido de início no mercado. O Bruno, de certeza, tem alguns clientes que tinham esse tipo de pensamento e depois acabaram por ver que não era assim que deviam fazer as coisas. Sim, por acaso tenho aqui um cliente, por acaso temos este imóvel aqui por acaso à venda. Nós começamos o valor, posso mesmo dizer, 275 mil euros. É um imóvel que se enquadraria na perfeição para conseguirmos vender aquele valor. Infelizmente não conseguimos, não estamos a conseguir atingir o objetivo com esse valor, embora estamos a ter visitas. Ali por acaso é algo fora do normal o que está a passar aqui com este imóvel. O que é certo é que baixamos o preço. Aqui neste caso agora a proprietária também decidiu avançar com outros colegas e o que é certo é que o imóvel está queimado de tal maneira que mesmo com a baixa de preço que foi atribuído, não está a conseguir chegar a uma proposta, não está a conseguir chegar aqui a uma venda. Por isso este imóvel está queimado mesmo, não há... Mesmo estando noutras agências, ninguém consegue vender. Aqui está de tal maneira que... Claro. Outro erro muito comum que nós verificamos no dia-a-dia são os proprietários que pensam que basta tirar umas fotografias e colocar o imóvel online, que vai logo gerar contactos ou que basta para conseguirem vender o imóvel. No entanto, esquecem-se que a primeira impressão do imóvel é fundamental. É muito importante da forma como nós colocamos o imóvel no mercado. Desde a sua reportagem, desde o seu marketing, a estratégia, tudo é muito importante. Mesmo quando vamos fazer as visitas ao imóvel, garantir que o mesmo está organizado, está limpo, está tudo arrumado. Isso é o que dá mais importância numa visita. O cliente vai ver a organização, vai ver se as pessoas que lá estão. A forma como ele está é muito importante que esteja limpo, organizado e arrumado. Um erro bastante interessante é não ouvir o feedback do mercado. Marcelo, fala-me um bocado deste erro. Bom, o mercado fala e a realidade é que se o imóvel não está a ter muitas visitas, existe alguma coisa de errado. E se todas as pessoas dizem a mesma coisa sobre o imóvel, acredito que vale a pena ouvir. Bruno, quais são os comentários mais comuns que ouves por parte dos compradores? Marcelo, por parte dos compradores, o que eu mais ouço é: está muito caro, sendo que não tenho possibilidade também para a compra. Depois também ouço muito entre a abordagem do cliente para o anúncio, para o marketing e para a visita. Acham os imóveis que não são o mesmo, por causa de... Eu se no anúncio estiver a forma do meu meio de divulgar, estiver organizado, estiver bonito de se ver, estiver apresentado, chega-me ao imóvel, a visita, eu tenho o imóvel desorganizado, tenho o imóvel não tão bem apresentável, é logo um ponto muito negativo, e ouço. E depois, muitos também nem me dão a diagonal para dar feedback. Vêm um imóvel, visitam, gostam e também depois deixam de dar feedback, deixam de atender, alguns até me bloqueiam, mas fazer o quê? O erro mais cometido é esconder os problemas do imóvel. Marcelo, nós ao visitarmos os imóveis, quais é que são os maiores erros
que os proprietários escondem durante as visitas? Bom, podemos começar, por exemplo, por umidades. Há muitos proprietários que estão a famosa pintura ao apartamento para parecer que está bem, quando na realidade tem umidades, tem até problemas estruturais e muitas vezes até obras que foram mal executadas, que tentam ser escondidas e que depois acaba-se sempre por descobrir. Isso é garantido. Por isso é que é muito importante sermos logo transparentes, ou pelo menos ao máximo que conseguirmos, com os potenciais compradores, porque no final de contas vamos evitar problemas mais à frente. Outro erro muito comum é tentar vender sozinho. Claro que é possível um proprietário vender sozinho, isso não está em causa. No entanto, acreditamos que muitos proprietários subestimam todo o trabalho que acontece nos bastidores. Bruno, explica-nos como é que isso decorre. Assim, nós temos aqui algumas coisas que devem ser importantes e nós consultores temos sempre isso em análise que deve ser feita, como os proprietários não têm essa noção do back-office, em que a nível de documentação tem que estar tudo em dia, tem que estar em ordem, certificar que os documentos do imóvel estão todos, a avaliação do imóvel, saber se, a estratégia do imóvel passa muito pela avaliação do mesmo. A avaliação do mesmo é colocar o preço de venda. Temos que saber delinear uma estratégia, saber qual é que é o valor correto para aquele imóvel, para sabermos que vamos conseguir vendê-lo. E depois é muito o saber como colocar este imóvel à venda. Não só trata-se de preço, não só trata-se de um anúncio, mas sim de toda a estratégia de como é que nós conseguimos chegar ao comprador ideal, como é que vamos conseguir chegar a mais contactos, a mais leads, como é que vamos ter mais visitas. Isso é tudo, no fundo, está tudo englobado no fator estratégia, que vai delinear o fecho do negócio. Se está a pensar em vender um imóvel ou conhece um amigo que também o queira, espero que este episódio do Pod Sem Cast vos seja assim útil. Lembrem-se, uma boa preparação pode fazer toda a diferença no final de uma venda. Até ao próximo episódio.